Olá, vou comentar agora o artigo 15 da Lei Complementar 17. Veja bem, a Justiça de Segunda Instância é constituída pelo Tribunal de Justiça. Bom, primeiro, estrutura da seguinte forma. Quando a gente lê o artigo 3º da Lei Complementar, a gente verificou quais são os órgãos do Poder Judiciário e a gente detectou lá que temos os juízes de direito, os juízes substitutos de carreira e os juízes de direito auxiliar, beleza? Esses três tipos de juízes. E a gente também detectou que o Tribunal de Justiça também é um órgão do Poder Judiciário. Lembrando que o Tribunal de Justiça é formado por 26 desembargadores, tá? E dentro do Poder Judiciário temos vários juízes e temos os desembargadores, tá? Os juízes é a primeira instância. Os juízes formam a primeira instância, seja juízes da capital, seja juízes do interior, formam a primeira instância. Ou seja, são as autoridades que primeiro vão julgar o processo, primeiro vão julgar a causa. João e Maria estão discutindo, Maria causou um dano moral a João, João entrou com ação contra Maria. Quem vai julgar primeiro a causa? O desembargador ou o juiz? O juiz. Por isso que o juiz é a primeira instância, ou o primeiro grau de jurisdição, porque é a primeira autoridade judiciária que tem o contato com a causa, com o processo levado ao judiciário, beleza? Ok, e os desembargadores são um número de 26 desembargadores. E se você ler o artigo 15, você verifica então que os desembargadores ou o Tribunal de Justiça, esses 26 são a segunda instância, porque eles vão analisar o processo em um segundo momento. Eles vão fazer um segundo julgamento do caso. Quem faz o primeiro julgamento é o juiz, tá? Em regra é assim que acontece. As exceções ficam aí para os casos de foro por prerrogativa de função. Por exemplo, o prefeito ele vai ser julgado direto no Tribunal de Justiça. É um exemplo, né? Existem outras autoridades que são julgadas diretamente no Tribunal de Justiça. Agora, a regra geral, as pessoas comuns, quando elas ingressam com um processo judicial, esse processo vai para o juiz e depois é que vai para o desembargador. Prefeito não, prefeito vai direto para o desembargador. Ok? Foro por prerrogativa de função. Enfim, beleza. Então, o artigo 15 tem de ser lido, juntamente com o artigo 96 da Lei Complementar. Veja bem o artigo 96. A magistratura de primeiro grau de jurisdição compõe-se de... Primeiro grau de jurisdição é a mesma coisa que primeira instância, ou justiça de primeira instância, tá? A justiça de primeira instância ou primeiro grau são os juízes substitutos de carreira, os juízes de direito auxiliar e os juízes de direito, tá? Lembrando que quando a pessoa faz concurso para ser juiz, o primeiro cargo de juiz que ele vai ocupar é juiz substituto de carreira. Aí ele vai progredindo na carreira, ele vai alcançar o cargo de juiz de direito, tá? O cargo de juiz de direito auxiliar, conforme a gente já disse, é um cargo ocupado por aquele juiz que o presidente do tribunal designa para auxiliar o juiz de direito da capital. Por isso que é juiz de direito auxiliar, ok? Beleza, a gente já viu isso. Então, assim, perceba que o artigo 96 vem estabelecendo quais os órgãos judiciários que compõem a primeira instância, no caso são os juízes, seja da capital, seja do interior. E o artigo 15, deixa eu colocar aqui o artigo 15, e o artigo 15 vem estabelecendo quais os órgãos judiciários que compõem a segunda instância, que no caso é o Tribunal de Justiça. Lembrando, né, que o Tribunal de Justiça ele se divide em 9 órgãos julgadores, né, e se divide também em 3 órgãos diretivos e se divide em inúmeros órgãos administrativos. A gente já mencionou isso nos comentários anteriores, né? Veja bem, quais são os órgãos diretivos do Tribunal de Justiça? O presidente do tribunal, o vice-presidente do tribunal, o corregedor-geral de justiça, que são desembargadores, 3 desembargadores, né? E quais são os 9 órgãos judiciários ou órgãos julgadores? O Tribunal Pleno, o Conselho da Magistratura. O Tribunal Pleno ele é formado pelos 26 desembargadores. O Conselho da Magistratura
que é formado pelos órgãos diretivos e mais 2 desembargadores. Tá? E aí temos as câmaras cíveis, que são 4 câmaras cíveis, cada uma com 4 desembargadores. As 2 câmaras criminais, cada uma com 4 desembargadores. E as câmaras reunidas, que é nada mais, nada menos que a junção dessas câmaras cíveis e câmaras criminais. Lembrando que essas câmaras cíveis também são chamadas de câmaras cíveis isoladas e as câmaras criminais são chamadas de câmaras criminais isoladas. Tá? Cada uma delas com 4 membros. Então, como as câmaras reunidas é a junção de todas essas câmaras cíveis e câmaras criminais, então as câmaras reunidas têm 24 membros, né? Porque se você somar 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, ou seja, 4 vezes 6 vai dar 24. Então, por isso que as câmaras reunidas têm 24 membros. Tá? Lembrando que o presidente do tribunal e o vice-presidente do tribunal, eles não fazem parte de nenhuma das câmaras cíveis e de nenhuma das... Aliás, desculpe. O presidente do tribunal e o corregedor-geral do tribunal, corregedor-geral de justiça, eles não fazem parte de nenhuma das câmaras cíveis e de nenhuma das câmaras criminais e, consequentemente, não fazem parte das câmaras reunidas, porque as câmaras reunidas é a junção aí das câmaras cíveis e câmaras criminais, tá? O vice-presidente do tribunal, ele vai fazer parte de uma dessas câmaras aqui, ó, ou de uma das 4 câmaras cíveis ou de uma das 2 câmaras criminais. Consequentemente, o vice-presidente do tribunal, ele vai fazer parte das câmaras reunidas, né? E mais, o vice-presidente do tribunal, ele vai ser o presidente das câmaras reunidas. Beleza? Ok. Então, tranquilo, né? Não tem muita dificuldade aqui, não. Na verdade, a gente já tinha visto essa informação, né? E só para finalizar, ó, existem inúmeros órgãos administrativos. Exemplo, Escola Superior da Magistratura do Amazonas, a ESMAN. Outro exemplo, Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas, a EASTEJAM. Também temos outros órgãos administrativos, Secretaria-Geral de Administração, Secretaria-Geral de Justiça, Secretaria de Controle Interno, Divisão de Pessoal, Divisão de Orçamento, e etc, etc. São órgãos aí administrativos do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Beleza? Ok. Então, espero ter colaborado para o seu aprendizado sobre o artigo 15 e sobre o artigo 96 da Lei Complementar 17 de 1997, tá? Então, com isso, esgoto aí os comentários relevantes sobre esses 2 artigos. Lembre-se, nunca se esqueça disso. Tribunal de Justiça é um órgão do Poder Judiciário, juiz de direito é um órgão do Poder Judiciário, juiz de direito auxiliar é um órgão do Poder Judiciário e juiz substituto de carreira é um órgão do Poder Judiciário. Todos eles são órgãos do Poder Judiciário à luz do artigo 3º da Lei Complementar 17. No entanto, a lei divide todos os juízes formam uma coisa chamada primeira instância, ou primeiro grau de jurisdição, enquanto que o órgão Tribunal de Justiça forma a segunda instância. E o Tribunal de Justiça ele se divide em vários órgãos diretivos, órgãos julgadores e vários aí, inúmeros órgãos administrativos. Beleza? Ok, então dessa forma finalizo o comentário do artigo 15. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais comentários. Até logo.